vimos soma C, né? Agora nós iremos abordar, né, galera, sobre a média C. A média C, de certa forma, ela é muito parecida com o soma C. No caso, você vai criar uma média, mas você vai criar uns atributos, né? Você vai criar um parâmetro para isso. Então, como que seria isso? Né? Vamos pegar lá a tabela aqui da média C, né? Vamos colocar aqui igual, né? Igual média C. Lembrando que média no Excel ele aceita sem o acento, mas no cálculo já daria erro, né? Então média, opa, esqueci de colocar média C, desculpa. Média C, abro parênteses, né? E aí eu vou colocar o intervalo que eu quero, certo? E esse intervalo que eu quero, por exemplo, eu só quero somar as médias, né? Que sejam maior, por exemplo, maior que 7. Então, vou lá, maior, igual, né, a 7. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo a média, mas a média somente de valores acima de 7, maior ou igual a 7. Vou dar um Enter. Aqui apareceu um erro, por quê? Eu esqueci de colocar entre aspas duplas. Então, eu vou fazer a média desse valor de José, né? Sendo que tem que ser maior ou igual a 7. Vou dar um Enter, apareceu. Qual que foi a média? Foi 10. Por que que foi 10? Porque acima de 7 ele teve dois valores de 10. Então ele vai dividir 10 por 2, que deu 10 mais 10 é 20 por 2, né? Que vai dar o valor de 10. Agora eu vou, para facilitar o entendimento, eu vou colocar, tá? Maior ou igual a 6. Então, o que que vai acontecer? Ele vai somar três valores. Ele vai somar o valor de 6, mais 10 e mais 10. Então, 20 mais 6, 26. E ele vai dividir por 3, que é o valor, né, da quantidade de médias. E aí ele deu a média de 8,6. Então, percebam que o média.c, ele vai fazer um intervalo de tempo e você pode informar, por exemplo, eu quero a média dos alunos que estão acima de 7. Então, você tem um parâmetro, diferentemente do média que soma tudo, beleza? Então, finalizamos mais uma função avançada, beleza? Bom, concatenar. Concatenar é o seguinte, ó. Você vai juntar duas células, tá? Você vai juntar duas células independentes, né? Independente se seja valores numéricos ou valores de texto, numa célula só. Então, tá aqui o nome João e aqui está um CPF, por exemplo, gerado, né? O que eu vou fazer? Eu quero colocar esse texto de João com esse CPF numa única célula. Então, eu vou colocar igual concatenar, vou colocar as células que eu quero. Eu quero essa célula, ponto e vírgula, e eu quero esta célula. Vou finalizar e vou dar um Enter. Notem o que aconteceu. João, né? João e o valor do CPF estão numa única célula só, né? Então, ele ficou numa célula só graças à função concatenar. Então, a concatenar, ela junta. Ah, mas só dois valores? Não, você pode colocar quantos valores você quiser. Por exemplo, eu vou colocar ponto e vírgula aqui e vou colocar o valor de igual concatenar. Note que vai aparecer João, o número do CPF, mais o concatenar. Tá ali, ó. João, o número do CPF, mais o igual concatenar. Então, eu posso colocar quantos valores eu quiser. Beleza? Então, finalizamos, então, mais uma função avançada do Excel. Agora a função igual agora. A função igual agora, gente, permite que você insira a data e a hora de agora, a hora atual. Então, quando eu coloco igual agora, tenho que abrir parênteses, logicamente, senão não funciona, né? E vou fechar parênteses. Quando eu der Enter, ele vai mostrar a data de hoje, 19/5/2017, por exemplo, e o horário 17h41, beleza? Existe também uma função, né, que costuma cair em questão de concurso, que é igual data. Só que a igual data, ela não vai te retornar, por exemplo, a data de hoje, né? Porque ele apresentou esse erro. Você tem que inserir a informação e ele fala o método que você insere, o ano, mês e dia. Imagine que o ano seja 2017, né? O dia, ponto e vírgula, seja 5,
né, do mês 5, por exemplo, né? E aí ele vai mostrar para mim, né, a informação conforme data. Então a diferença de igual data para igual agora é porque um é automático e o outro não. O igual hora também seria a mesma coisa, tá? Igual hora você vai colocar entre parênteses, né? E aí ele vai perguntar para você, você vai ter que inserir a informação também. Então, o igual agora sempre cai em concurso porque ele é algo automático. Tanto igual data quanto igual hora, você tem que inserir os valores. Beleza? Então, essa é a diferença crucial. Tranquilo? Então, vimos aí todas as funções avançadas que se cai em concurso. Igual C vai fazer um teste lógico. Se for verdadeiro, vai ter uma informação. Se não, vai cair no valor positivo. Conte valores. Contabiliza todos os valores dentro da célula, independente se for texto ou se for valores numéricos. Continue. Vai contabilizar todas as células, somente aquelas que contêm números. Texto ele desconsidera. Conte-se, ele faz uma contabilização, só que ele vai ter um critério a ser seguido. Soma-se, ele vai somar, mas ele tem um critério a ser seguido, assim como média-se, que ele vai somar, só que ele tem um critério a ser seguido. E concatenar, né, ele permite somar, né, na verdade você junta duas células, né, os dois conteúdos, independente se for texto, se for número, numa célula só. E o igual agora permite que você insira a data, né, e a hora atual no momento que você digitar, né, a informação igual agora, a função em si, beleza? Bom, finalizamos a parte de função. Tem uma coisa que é muito interessante, que vocês precisam saber, que são as questões de listas, tá? Existem duas listas, tá, gente? Existem as listas automáticas e as listas, né, com valores lógicos, tá? O que são as listas automáticas? Que são automaticamente você consegue gerar. E existem alguns parâmetros que eu vou passar para vocês. Quais são os parâmetros do Excel que gera automaticamente? São os meses do ano, independente se for por extenso, completamente, janeiro no caso, ou JAN, que seria a abreviação. Os dias da semana, né? Independente se for segunda-feira escrito por extenso ou SEG, que seria a abreviação, né? A hora, o horário, né? E os números ordinais. Tá? Números ordinais. O número que nós decimais, o número que é chamado de cardinal, ele não entra nisso. Ele não entra. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou apagar essa lista, né? Vou apagar essa lista e vou preencher. Então eu clico aqui no última célula, né? Vou na alça de preenchimento, vou clicar, ó. Ele vai seguir os meses: junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Junho aqui também, a mesma coisa. E existe até um outro macete, tá? Se você quer que os valores seguem a última célula, né, preenchida de uma tabela, você pode selecionar a última e dar um duplo clique. Quando você der um duplo clique, olha o que acontece. Ele segue até o último. Deu um duplo clique, ele segue até o último. Deu um duplo clique, ele segue até o último. Na hora também, duplo clique, ele segue até o último. Menos os números cardinais que eu dei no duplo clique, ele vai seguir 1, 1, 1. Ah, então os números cardinais, eles não são automáticos? Não, eles são valores relativos. O que são os valores relativos? São valores lógicos, né? Eu preciso colocar uma combinação para conseguir entender que número que você está falando. E, por exemplo, se eu colocar 1 e 2, ele vai fazer uma comparação. Então, 1 e 2 eu estou aumentando de 1 em 1. Se eu clicar em selecionar os dois e a alça de preenchimento, olha o que vai acontecer, certo? Ele vai seguir uma sequência, tá? Agora, se eu não colocar dois valores, eu selecionar um só e ir arrastando, olha o que acontece. Ele vai colocando um até o final, tá? Até o final, tá? Diferentemente do cálculo, o cálculo não. O cálculo, qualquer numeração, independente se for ordinal ou cardinal, ele segue a sequência automaticamente, tá? Você der um duplo clique, ele vai até o último, beleza? Então, listas é uma coisa que cai em concurso e você tem que ficar atento, tá? Até a questão seguinte, imagina que você tem 11 preenchimentos aqui, certo? E você sabe, né, que as semanas vão até domingo, os dias de semana. Então você tem que começar. Acabou domingo? Segunda, terça, quarta, até acabar a seleção que você quer. Então tem que ter essa noção também. Meses, a mesma coisa. Acabou dezembro, retorna tudo novamente. Perfeito? Então isso é que se cobra quando se fala sobre listas.
Beleza? Então, vamos responder questões para massificar nosso conhecimento, né? Responder essa questão, né, para massificar nosso conhecimento. A figura acima foi extraída de uma planilha do Microsoft Office Excel, versão em português, e refere-se a um reajuste salarial de determinada categoria funcional. O reajuste foi concedido com base no seguinte critério: aumento de 20% para quem ganha menos, né, inferior a R$ 2.000, e de 10% para os demais casos. Com base nessas informações, assinale, né, a alternativa que apresenta a fórmula que, ao ser aplicada a célula C3, calcula corretamente esse percentual de aumento. Então, ele está perguntando C3. Né? Ele está perguntando aqui C3. Então, a fórmula tem que ser aplicada aqui. Tá? Então, vamos verificar o que está acontecendo. Né? Ele vai ter que fazer um parâmetro. Né? Que parâmetro que ele vai ter que verificar? Ele vai ter que verificar o salário. E o salário nós sabemos que está na coluna B. Então, ele vai ter que fazer um parâmetro do salário de B, que no caso ele está fazendo a C3, então ele tem que verificar aqui dentro. Né? Ele tem que verificar a célula B3. Né? B3, para ganhar 20%, tem que ser menor que 2.000. Certo? Então, é isso que você primeiro tem que fazer. Entender a lógica do que ele está cobrando. Tá? Então, ele tem que verificar C3, né? E C3 utiliza como parâmetro o salário. Então, o salário tem que ser menor que R$ 2.000 para ganhar 20%. Né? Se for verdadeiro isso, vai ganhar 20%. E se for diferente disso, vai ganhar 10%. Então, essa é a lógica que ele está cobrando. Agora, é só você aplicar essa lógica que você entende dentro de uma função. E só existe uma função que permite verificar uma hipótese se for verdadeiro e a outra se for negativo, que é a função C igual C. Então, primeiramente, você já pode eliminar aí todas as alternativas que não possuem C. E por incrível que pareça, virou até uma pegadinha. A única que não tem o C é a alternativa C. Então, essa você já pode eliminar. Beleza? Então, vamos comparar, então. Igual C, né? E aí, se eu estou na célula C3, eu tenho que comparar o salário. O salário está na B3, né? E ele fala inferior, gente. Isso faz toda a diferença. Porque se ele fala inferior, é menor. Ele não está falando que é inferior igual, é inferior. Então, é somente menor. Menor a quem? A R$ 2.000. Então, é isso que é o critério que ele está utilizando. Se B3, né, for menor que 2.000, que reajuste nós vamos dar? 20%. Se for verdadeiro. Se não for menor que 2.000, se for maior, vai ganhar 10%. Fecha o parênteses, está aqui a minha função. Então, eu entendi a lógica para identificar a função que eu quero para depois colocar na resposta. E agora é só você verificar, né? Se B3 for menor que 2.000, vai dar 10% de aumento? Falso, porque ele vai ganhar 20% e pode se eliminar. Se C3, não. C3 é a célula que nós queremos encontrar, então você elimina. A C já está eliminada por questão. D, se B2, gente, pelo amor de Deus, eu não estou analisando B2, porque B2, né, é o que? O valor de 2.000 e eu já encontrei aqui, eu não estou na linha 3, então você elimina também, tá? Até porque aqui está entre aspas, nem está finalizando nada, não está finalizando parênteses, tá? E aí, né, vamos analisar E, se B3 for menor que 2.000, vai dar 20% de aumento, se não, vai dar 10%. Está aqui a alternativa correta. Então, alternativa E. Então, vocês percebam que é uma questão, de certa forma, fácil, mas se você não utilizar todo o conhecimento das funções avançadas, você fica perdido. Então, tem que analisar. Toda vez que for C, você vai colocar igual C, vai colocar critério. Se atender o critério, ponto vírgula, verdadeiro. Se não atender o critério, ponto vírgula, falso. Esse é o macete que você vai utilizar pro resto da sua vida, beleza? Vamos para a próxima. Então, ó, gabarito E, né? Essa foi da Polícia Civil do Acre, né? Para o cargo de escrivão.
Baseando no que a gente fez, né, na parte prática, vai ser fácil colocar aqui dentro, né? Bom, considere a planilha do Excel a seguir, né, sobre o resultado da avaliação final de candidatos a uma vaga de engenharia. Sabendo-se que a aprovação acontece para a média maior que 6, tá? 6 pontos. Primeira coisa, ele falou maior, ele não falou maior igual, tá? Então, tudo que tiver maior ou igual, você já pode eliminar, né? Maior que 6 pontos. Os comandos para gerar as colunas F5 e G5 são corretas e respectivamente. Bom, vamos analisar quem que é F5. F está aqui e agora tem que analisar quem que é 5. Está aqui então. Aqui está a fórmula. Essa fórmula é para cálculo de média, né? E a outra é para cálculo para a situação do cara, se ele está aprovado ou não. Então, qual que é o cálculo de média? Igual média. E dentro de média, né, eu vou utilizar o quê? Eu tenho que fazer a soma dos 4 bimestres. Se é a soma dos 4 bimestres, o intervalo tem que ser de 2 pontos. 2 pontos. Se tiver algum que não tiver isso, você já pode eliminar. Então a A você já sabe que está eliminada. A B você já sabe que está eliminada, né? A C e a D você pode ficar. Igual maior, pelo amor de Deus, né? Você já pode, igual combinar também, você já pode eliminar, tá? Então, tem a C e a D, certo? Então, vamos analisar a C e a D. Igual média de B5 até E5, está correto. E vamos analisar agora a situação para ver se está correto. Lembrando que se eu estou utilizando C, coloco um macete aqui. O C é igual a C, critério, depois vai aparecer verdadeiro e vai aparecer falso. Quem que é o critério aqui? Maior igual a 6, beleza? Então vamos analisar C. Se média for B5 e 3,5 tá ok. Se F5, quem que é F5? É a nota do cara. For maior que 6, ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. Achamos o gabarito aqui. Achamos o gabarito aqui, porque média de B5 até I5, média de B5, 2 pontos, intervalo vai até aqui, então vai calcular e vai somar pela quantidade que tem normalmente, e aí ele coloca C. Qual que é o critério? Tem que ser maior que 6. Maior que 6, tá? Critério aqui. Se for maior que 6, ele está aprovado. Se não, está reprovado. Está aqui o critério. Vamos analisar a D. Média de B5 até I5 está ok. CF5, né? Se F5 for maior que 6, aprovado. Aqui no caso não existe um outro critério. Aqui está o erro. Porque o C é um critério e 2 respostas. Tá? Então lembre-se disso. O C é um critério e 2 respostas. Você não pode colocar 2 critérios. Somente pode colocar 2 respostas. Então a D está errado por causa disso. Então gabarito, né? Alternativa C. Beleza? Mais uma questãozinha aí, né, de funções avançadas, né? Dessa vez ele vai perguntar o seguinte: a função do Microsoft Excel 2016 em português que retorna a data e a hora corrente é data e hora corrente é a mesma coisa que falar data e hora atual. Fiquem espertos, tá, gente? Então, igual hoje não é. Ele não mostra data e hora. Igual data sabemos que ele vai ter que inserir informação automaticamente. O igual hora também você tem que inserir informação. Igual data e hora nem existe, né, gente? E sabemos que para inserir a informação de data atual e hora atual é igual agora. D. Então essa questão aqui, ó, só vocês que estão me visualizando agora que saberiam me dizer. Muitas pessoas iam colocar igual hoje, beleza? Mais uma questãozinha aí, né? Essa foi do IF de Minas Gerais. Uma questão bem interessante, porque vai trabalhar com várias funções avançadas numa única pergunta só. A respeito das funções do Microsoft Excel, analise as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro ou F para falso. A função conte valores. Antes de verificar a alternativa, você tem que lembrar, conte valores vai fazer o quê? Contabilizar todas as células, independente se tenha conteúdo ou não. Então vamos analisar o que ele está falando.
Conta o número de células em um intervalo que contém somente valores numéricos. Falso. Por quê? Porque ele contabiliza tanto valores numéricos quanto valores textuais. Então é falso. A função conte-se vai contabilizar e colocar um critério. Tem que lembrar qual que é a função, né? Conta o número de células de um intervalo que atende a um critério especificado, verdadeiro. É isso mesmo, tá? A função média-C encontra a média aritmética de valores contidos em um intervalo de células, correto, e atende a um critério especificado. Muito bem, porque média C, na verdade, é a função da média básica com a função avançada C. Você vai colocar os argumentos que você quer. Então, verdadeiro. Então, o gabarito tem que ser FVV, né? Que no caso seria a alternativa A. Beleza? Então, essa é uma questão tranquila de se fazer, desde que você entenda, né, a questão de fórmulas avançadas, né? E o último conteúdo que vai cair no teu concurso de 2016 sobre o Excel 2016, né, é a questão de valores. Gente, nós podemos ter dois tipos de valores, absoluto ou relativo. Esses valores vão seguir conforme você puxa a alça de preenchimento, tá? Que é no canto inferior do lado direito da tua célula, certo? Existem valores absolutos. Que seriam esses valores absolutos? São valores que não pulam linha e não pulam coluna. Esses valores absolutos, ele tem esse cifrão. Significa que a célula é travada. Então, imagine só, eu vou colocar aqui A1. A faz referência ao valor da coluna, 1 faz referência ao valor da linha. Esse valor não está travado. Por que ele não está travado? Se eu, por exemplo, puxar a alça de seleção, ele vai puxando por coluna, no caso vai para 2, A3, A4 e assim em diante. Se eu pular para a linha, né, vai A1, A2, A3, A4, A5. E aí, o que eu preciso saber? Né? Que se eu colocar esse cifrão na frente, eu travei a coluna. Se eu colocar esse cifrão na frente do 1, eu travei a linha. Fazendo isso, significa que esse valor é um valor absoluto. Se eu arrastar, por exemplo, uma fórmula, uma função a partir desse valor, sempre ele vai puxar como parâmetro aquela célula, não vai pulando, certo? Valores relativos vai puxando, vai pulando. Se você pular na parte da coluna, vai pular a coluna, certo? Se você pular, por exemplo, a linha, vai pulando a linha. B1, né? C1, D1 e assim sucessivamente. Então você precisa saber que valores absolutos são valores que são pré-definidos da função. Sempre você vai utilizar ele como argumento. Agora, valores relativos você vai mudando conforme você arrasta a sua alça de preenchimento, a sua alça de seleção, seja na coluna ou seja na linha. Então, viu esse cifrão significa que está travado. Outra coisa importante, ele pode cobrar o seguinte, ó, ele pode perguntar: quem está travado? A linha ou a coluna? E aí você tem que imaginar o quê? Quem é coluna? Coluna é letra. E quem é linha? Linha é número, certo? E o cifrão está na frente da linha ou da coluna? Ele está na frente da linha. Então significa que você vai percorrer toda a coluna A. Se eu invertesse, por exemplo, colocasse o cifrão aqui, certo? Estaria travado a coluna A. Então eu andaria toda a linha 1. Perfeito? Então você tem que saber isso aí. Perfeito? Como que se cobra em concurso? Né? Vamos responder uma da CESP, né? Da banca CESP, para o cargo de analista, do ano de 2016. Ele pergunta o seguinte: com relação ao sistema operacional Windows e ao ambiente Microsoft Office, julgue o item que se segue. No Microsoft Excel, as referências relativas são fixas e identificadas pelo símbolo cifrão. E aí o que acontece? Referências relativas, gente, relativa não é fixa. Ela muda conforme a coluna ou conforme a linha. Então, já temos a resposta aqui falso. Até porque a referência relativa não tem nem símbolo. Lembra que se isso aqui for arrastado, não tem nada travado. Agora, se isso aqui tiver dessa forma, significa que está travado. Se é travado, é valor absoluto. Certo? Então, essa questão está completamente errada. Beleza? E assim nós finalizamos mais uma aula aí do módulo, né, do Office 2016.
tá, galera? Espero que vocês tenham gostado, foi muita coisa, né? Principalmente na parte prática, são muitas funções, desde as básicas até as avançadas. Trouxe para vocês as que mais caem, mas tem que resolver questões, beleza? Para massificar esse conhecimento, tranquilo? Avaliem a nossa aula, né? Tenha uma ótima semana e até mais, gente. Clique, claque.